esse julgamento deveria estar sendo feito em plenário, está sendo feito por uma turma. O juiz, ele mesmo decide a sua parcialidade ou não, que é o Alexandre de Moraes. O outro juiz era advogado do Lula. E os outros demais juízes são todos indicados pelo PT. Existe algum julgamento parcial nisso? Agora mesmo o Alexandre de Moraes, todo amostradinho, tá passando o vídeo lá da baderna do dia 8. Passa também vídeo lá do MST, pô. Passa também agora os vídeos lá do Benedito, ministro falando missão dada e missão cumprida, e explica para a população brasileira. Agora, vamos fazer o seguinte, traz aqui na próxima sessão a ficha criminal do Lula e eu trago a ficha criminal do Bolsonaro. Como não acha nome dele em lista de Odebrecht, precisa ficar inventando pelo em ovo. É só isso que resta para vocês. Lembram da pauta desse movimento do dia 8 de janeiro? Derrubar um governo legitimamente eleito. As pessoas estavam conscientemente defendendo isso. Presidente, eu acho que o colega acabou de falar, ele não está nesse país aqui, porque ele esqueceu que o pessoal dele da esquerda, quando invadiu a Câmara, que botou fogo, inclusive, lá nos ministérios, quebrou, fez o cacete dentro do país, queimando, inclusive, ônibus dentro, nas ruas e colocando pessoas em perigo. Hoje são pessoas que estão completamente soltas e sem nenhum problema e nunca foram molestados pela justiça. Até porque hoje não existem três poderes, só existe um poder, que foi exatamente o poder que colocou o ladrão na presidência da República. E quero lhe dizer, colega, que você está muito, muito enganado. Porque, na verdade, o teu presidente bandido que tu estás defendendo aqui, ele teve sim, foi muita chance, porque ele foi condenado, não foi no Supremo Tribunal Federal, ele foi condenado em 3 instâncias, e o processo dele começou lá na primeira instância. E ele sim, é um bandido que todos nós sabemos, foi com provas que vocês ficaram calados. E os deputados de esquerda perderam até o rumo de casa depois de uma lavada que eles tomaram ali na Câmara dos Deputados, durante uma comissão que aconteceu ali nesta semana, onde o deputado Nicolas Ferreira, a Caroline Detone e outros mais deram uma aula para esses comunistas que querem fazer bagunça no Brasil, mas agora eles foram colocados em seu devido lugar. Se as autoridades máximas desse país não tomam uma providência, então está na hora da direita se levantar e colocar eles no lugar deles. Confira agora essa fala, esse discurso que realmente foi histórico ali na Câmara dos Deputados sobre o julgamento de Bolsonaro e sobre a anistia dos presos políticos. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para o vídeo que está espetacular e voltamos em seguida. Hoje nós estamos enxergando que dentro do Congresso Nacional há uma omissão por parte de muitos parlamentares no trato da anistia em favor de pessoas que pintaram com batom uma estátua. Eu sou favorável a quem cometeu crime de depredação que pague pelo crime, mas nós não podemos aceitar de maneira nenhuma nessa terra que uma pessoa seja condenada a 14, 17 anos de prisão porque pintou uma estátua com batom. O Brasil vive, nesse momento, o maior absurdo da sua história. Se já não bastasse o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está sendo julgado por uma corte política que só quer fazer politicagem ao invés de fazer justiça, ao invés de cumprir a Constituição, honrar a sua cadeira e o seu cargo, nós somos obrigados a ver uma mulher como a Débora sofrendo o que está sofrendo, e não só ela, tantos outros. Não iremos admitir de maneira nenhuma. O PL, a oposição, vai se manter em obstrução nas comissões, em plenário, até que seja resolvido aquilo que é anseio popular. Nós fomos eleitos, senhor presidente, para atender os anseios da sociedade civil, não para atender politiqueiros, não para atender uma base governista. Nós não vamos aceitar, enquanto não houver anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, nós não vamos parar essa nossa luta nessa casa.
fomos eleitos para defender o povo brasileiro e não para se juntar a meia dúzia que querem fazer da lei papel de limpa-boca. Nós não podemos permitir que pessoas que não têm foro privilegiado sejam julgados por um ministro que já rasgou a Constituição, destruiu esse país e só tem desejo de vingança contra aqueles que ele odeia. Infelizmente, senhor presidente, o que nós estamos vendo é o STF soltando bandido e prendendo inocentes. Acho que eles querem ficar com seus amigos livres e prender os seus inimigos. O único problema é que o inimigo do STF é o povo que tem liberdade. Nós estamos diante da maior perseguição política da história do Brasil. Um verdadeiro espetáculo televisionado que deixa claro, tanto ao Brasil quanto ao mundo, que a Casa da Justiça, a maior Casa da Justiça, virou, na verdade, uma casa política que tem o único fim de destruir o maior líder carismático da direita das últimas décadas. Infelizmente, a gente vê que um processo que deveria estar sendo julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, aliás, nem pelo Supremo deveria estar sendo julgado, porque o presidente Bolsonaro nem foro privilegiado tem, deveria estar sendo julgado, se é que deveria estar sendo julgado, mas já começa tudo errado. E dentro dessa turma tem 2 julgadores que são declaradamente seus desafetos. E um terceiro julgador que foi advogado do seu adversário eleitoral em 2022. Então a gente percebe que, na verdade, o STF já decidiu antes mesmo de julgar. E quem está no banco dos réus não é o Bolsonaro. Quem está no banco dos réus é o Estado de Direito e a própria democracia brasileira. Que já não existe mais devido processo legal, já não existe mais presunção da inocência, já não existe mais contraditório e ampla defesa, e nem o direito de recorrer, o direito de recorrer a essa sentença. Porque, em verdade, é a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente tem sua vida pessoal devastada de maneira vil e implacável, como acontece com o presidente Bolsonaro, na qual nem ele nem sua família são perseguidos, são vilipendiados na sua intimidade com o intuito de tentar achar algo e nada foi encontrado. Não há crime que foi cometido, senão uma verdadeira narrativa que tenta ligar ele a fatos aos quais ele não tem nenhuma vinculação, não há uma mensagem, não há uma menção. Ele sequer no Brasil estava quando do dia 8 de janeiro. Então o que a gente vê é, infelizmente, a democracia brasileira sendo vilipendiada. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está assistindo a tudo isso. E o apoio ao presidente Bolsonaro continua amplo e restrito pela população brasileira, porque a gente vê nele realmente uma figura leal ao país, leal aos princípios Deus, pátria, família e liberdade, e, infelizmente, ele está sendo perseguido. E a gente sabe já o resultado desse julgamento antes mesmo de ocorrer, até mesmo porque um dos ministros, num verdadeiro ato falho, o chama de réu, mesmo antes de ter sido recebida a denúncia. Então, essa obstrução que a gente está fazendo aqui no Congresso Nacional é um verdadeiro protesto a esse estado de coisas. E é um verdadeiro pedido de anistia. O projeto da anistia precisa ser votado quanto antes no plenário desta casa, porque muitas pessoas inocentes foram juntadas naquele estádio que não tem uma prova de que tenham cometido qualquer ato de depredação. Até mesmo um morador de rua que foi atrás de comida foi solto atualmente, mas ficou meses preso. A Débora, o que dizer do caso da Débora, que por conta de uma assinatura em batom foi condenada, está presa há 2 anos sem ver seus filhos. Então, essa verdadeira injustiça que está acontecendo nessas pessoas, a gente clama por anistia. E é por isso que estamos aqui, presidente, nessa obstrução, e não sossegaremos até não fazer justiça a esses inocentes do dia 8 de janeiro, presos políticos no Brasil, que infelizmente muitos aqui clamam em democracia, muitos aqui foram anistiados e agora não estão vendo essa injustiça que está sendo e deveriam ser os primeiros a lutar pela justiça e pelos direitos humanos que estão sendo vilipendiados de milhares de brasileiros. Então, é isso, presidente. Continuaremos em obstrução e vamos em frente lutar pela justiça, que infelizmente não está ocorrendo no Brasil no dia de hoje. A oposição tem se reunido e trabalhado
para sensibilizar os demais parlamentares que nessa casa trabalham sobre a situação vexamitosa e constrangedora que a justiça vem implementando sobre brasileiros no nosso país. Nós temos, na última semana, um caso emblemático, que é o caso da mãe de família sem antecedentes criminais, cabeleireira, condenada a 14 anos de prisão, sob pena de ter usado um batom na Praça dos Três Poderes, e que essa casa, que é representante do povo brasileiro, precisa reagir. Nós, como oposição, temos a orientação do nosso líder, Tenente Coronel Zuco, para obstrução de todas as comissões e do plenário da casa, até que nós tenhamos uma orientação mais clara do presidente Hugo Motta sobre a questão da anistia, que hoje é conhecido sobre todos aqui, que já tem a maioria para ser aprovada. Nós precisamos que essa pauta entre, então, em discussão na casa e que a gente possa aprová-la para fazer justiça, já que, infelizmente, os ministros da Suprema Corte, quase que na sua maioria, não estão comprometidos com o bem da população e com a mãe de família que lá está. Inclusive, presidente Paulo, ontem, o ministro Alexandre de Moraes, no fantástico mundo que vive, fez um slide para dizer que apenas 43 idosos, colegas, foram presos, todos sem antecedentes criminais e condenados a até 17 anos de prisão. Apenas 43. Daqui um dia a gente vai estar aprovando lei aqui, que se uma chacina for só 3, 4 pessoas não tem problema, porque é pouca gente. Então, presidente Paulo, conversando com o senhor, contando com a sua sensibilidade, nós da oposição estamos retirando então esse kit de obstrução, já que, como o senhor mencionaste, a pauta ela é de consenso e deve ser aprovada rapidamente, mas quero deixar claro que a oposição não vai se esquecer da Débora, que a oposição não vai se esquecer dos 43 idosos condenados por Alexandre de Moraes e que o nosso compromisso número 1 é com o bem-estar da população e com a justiça, coisa que aparentemente o STF não tem compromisso nenhum. Obrigado, presidente. O julgamento de Jair Messias Bolsonaro. A pergunta não é mais se vão tentar derrubá-lo ou tentar prendê-lo. A pergunta agora é quando vão fazer isso. Porque nós, brasileiros, ainda achamos que tudo isso é sobre justiça, quando na verdade não é. Não é sobre justiça e nunca foi. É sobre controle, é sobre medo, é sobre deixar o aviso. Se você for contra um sistema macabro, um sistema canceroso, você será simplesmente destruído, destroçado, destronado. E a gente ainda chama isso hoje de democracia. Isso é uma verdadeira piada. As pessoas podem não gostar do Bolsonaro, podem não gostar daquilo que ele representa, mas isso não vai nunca mudar os fatos. Estão tentando apagar um homem da história, estão tentando apagar a sua história, da própria história. Não por crime, mas por uma narrativa construída. Uma narrativa contada dioturnamente, que a qualquer momento pode se tornar uma verdade. Eu participei da CPMI do 8 de janeiro, onde falava sobre o que é o alvo desse julgamento. Eu me lembro ali que a oposição, que éramos nós, fizemos um pedido para ouvirmos pessoas que estavam diretamente ligadas àquele ataque do 8 de janeiro, e nós fomos impedidos. Blindaram o general G. Dias, por exemplo, o pivô de toda essa história daquele momento. Não deixaram que nós convocássemos as Forças Armadas naquele momento. A pergunta que fica é, por quê? O Ministério da Justiça não nos liberou as imagens do dia 8 de janeiro. E o ministro da Justiça naquele momento é agora um desses que está julgando esse processo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer político que tenha um pouco de nobreza, ele seria capaz de dizer, não tem algo errado nesse julgamento. Mas, infelizmente, a situação, o governo se cala, porque o político não é do lado deles. Porque se fosse do lado deles, a gritaria estava feita, a quebradeira estava feita. Senhor presidente, sabe o que é mais doente em tudo isso? É ver uma multidão de pessoas aplaudindo o linchamento público de um homem honesto. De um homem que só quis o bem da nossa nação. De um amigo da pátria brasileira. Que pode ser um homem incisivo nas suas falas, mas é um homem correto. Jair Messias Bolsonaro
foi o maior presidente dessa nossa nação brasileira. É ainda um grande líder, um líder que arrasta multidões. O presidente que agora está governando o país, infelizmente, não consegue juntar meia dúzia de pessoas. Inclusive, é até estranho saber que no momento desse julgamento tão importante, dizem que um dos mais importantes do Brasil, ele mais uma vez não está presente em Brasília. Dessa vez está lá no Japão, ao lado da sua esposa, que foi dias antes, e com uma comitiva gigantesca, vendendo ao mundo uma imagem de um país democrático, onde a democracia não existe, onde temos deputados presos por falarem. Interessante é ver que os meus amigos da esquerda, porque eu tenho muito respeito, em outro tempo lutaram tanto pela liberdade, gritaram em alta voz as frases de Voltaire, dizendo: posso não concordar com nada do que dizes, mas eu defenderei o seu direito de dizê-la com a minha vida, se possível for. E agora temos outras pessoas que são de viés político diferente do deles, e a todo momento eles gritam: prisão, prisão, prisão. Ontem na UNB, uma faculdade com diretriz de esquerda, levaram pedidos de morte ao presidente Bolsonaro. Imagine, presidente, se isso tivesse lá o nome do Lula, morte ao Lula. A esquerda teria entrado em convulsão, mas como não é o Lula, é o nosso presidente Bolsonaro, é o nosso amigo, é o nosso capitão, por quem nós temos respeito, eles simplesmente se calam. Então a esquerda às vezes trabalha com uma hipocrisia maldita. Eles têm os negros deles, eles têm os homossexuais deles, eles têm os pensamentos deles. Quando a pessoa não fala a linguagem deles, a pessoa é defenestrada, ela é esculachada, ela é destruída, ela tem a sua reputação arrancada e jogada fora. E aí alguém vem dizer que nós estamos num país democrático? Onde isso? Repito, isso é doentio. Ver essa gente aplaudindo o linchamento público, achando que isso é justiça. Ah, meu Deus. Mas, como é o cara que eles não gostam, como é a pessoa que colocou um pé na porta dizendo: aqui não, aqui a ideologia de gênero não entra, aqui os nossos filhos serão protegidos, aqui a religião cristã tem que ser respeitada. Aí, como é ele que está sendo julgado e possivelmente querem a prisão dele, vão chamar isso de democracia, vitória da democracia. Senhor presidente, isso não é política, é uma guerra cultural. O pensador alemão Clausewitz disse que a política é a continuação da guerra por outros meios. Penso que ele disse isso acreditando que seria pelo meio de debates intelectuais no campo das ideias. Mas o homem moderno da esquerda recriou esta guerra com narrativas pueris, mentirosas, vazias, esdrúxulas, carregadas de rancor e de vingança, onde o seu oponente político deve ser destruído, desvalido, desencorajado, denunciado e condenado, e assim apagá-lo da história. Senhor presidente, eu faço uma pergunta a Vossa Excelência, se eu posso dividir o meu tempo com o deputado Ed. Pois não, deputado, pode. Uma palavra do deputado Éder Mauro para falar no tempo restante. Só para concluir o meu pensamento e já passar a palavra ao deputado Éder Mauro, num diálogo, deputado Éder Mauro, entre Jesus Cristo e Pôncio Pilatos, num julgamento injusto também, Jesus disse que veio ao mundo representar a verdade. Pilatos disse para ele: o que é a verdade? Pilatos, um conhecedor do direito romano, sabia que a verdade para uns é mentira para outras. Pena que Pilatos não soube que ele estava diante da verdadeira verdade, Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu termino dizendo que o que estamos vivendo nesse momento, esse julgamento, é um julgamento de exceção, e a história, no futuro, vai recontar isso e os algozes pagarão por isso. Muito obrigado, senhor presidente. Realmente é um absurdo o que tem acontecido em Brasília, porque quando nós comparamos com uma época passada, lá em 1945, em 79, esses fatos que aconteceram agora nem se comparam com o que aconteceu lá atrás. Teve mortes, teve assalto a banco, teve quebradeira, teve tudo, e os presos daquela época foram anistiados. Todos eles foram anistiados. Inclusive, né, tem cantores aí famosos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o próprio Lula, a Dilma, que lá atrás assaltou banco e agora é presidente de um banco internacional. Olha como o mundo dá volta. O Lula, que participou também de muita quebradeira e bagunça contra patrimônios públicos naquela época, hoje é presidente do Brasil. E agora, eles com essa hipocrisia
querem falar não para anistia. Mas calma, pessoal, o mundo dá muita volta. Como disse também o deputado Nicolas Ferreira, tem que ter calma, sabe por quê? A esquerda esperou anos e anos e anos para tomar o poder desse país. Então eu tenho certeza que a direita também vai chegar o seu tempo. Se não for agora com Jair Bolsonaro, pode ser depois, ou pode ser daqui a 4 anos, 8 anos, não importa. O importante é o seguinte, nós não podemos desistir para não deixar que eles tomem conta desse país e façam daqui uma Venezuela, uma Cuba, uma Nicarágua. É isso que eles querem e isso nós não vamos deixar. Agora, a palavra que o ministro falou, que apenas 43 idosos estão presos, para ele parece pouco. Se fosse um idoso já seria demais. Agora 43 maiores ali de 50 anos estão presos. Tem um preso político que está ali, que ele está com câncer, precisando de tratamentos médicos mais específicos e pediu a liberdade para pelo menos cumprir a pena domiciliar e foi negado. Na verdade, pessoal, o que essas autoridades, autoridades, como se dizem, estão querendo não é justiça. O que a esquerda quer não é justiça, é vingança. É vingança. Por quê? Eles estão até hoje amargurados porque o pai dos pobres ficou mais de 500 dias preso ali em Curitiba. Então eles querem a vingança. Só que junto com essa vingança eles estão quebrando o Brasil. Quebrando mais de 1 trilhão de déficit. O Brasil não para de aumentar a taxa de juros ali, a Selic, não para de aumentar. E isso está prejudicando principalmente os mais pobres. Daqui a pouco essa bomba vai estourar, talvez no colo do próximo presidente, quer seja de direita ou de esquerda. E eles não estão nem aí com isso, não estão nem aí. Agora mesmo, o Lula está viajando aí pelo exterior, Foi para o Japão, para o Vietnã, está lá com uma comitiva de mais de 30 pessoas. Levou inclusive ali o ex-presidente ali do Senado e também da Câmara, que foram aqueles que prestaram serviços para o Lula, Impedindo que processos ali e pedidos de impeachment pudessem ser votados ali na Câmara dos Deputados e também no Senado. E agora os outros dois que também fazem parte do sistema, Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, também estão ali culiados, batendo continência ali para o pai dos pobres, o ex-condenado, o ex-presidiário Lula. Tudo isso é um absurdo, tem que ser denunciado e nós vamos falar aqui de manhã, de tarde e de noite. Se você concorda com isso, eu quero que você dê um like nesse vídeo, coloque aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre a atitude dos ministros, esse julgamento totalmente teatral ali de Jair Bolsonaro e sobre a anistia dos presos políticos ali em Brasília. Também eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, se inscreva aqui, pessoal. Sabe para quê? Para você receber os nossos próximos vídeos. O YouTube não entrega os vídeos para todo mundo. Ele só vai entregar para você, com certeza, se você se inscrever e clicar no sininho. Aí você vai garantir que vai receber o nosso conteúdo. Vamos continuar por aqui. Eu te peço um favor, pessoal. Nós ainda temos a liberdade de espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Nos ajude, pessoal. Pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Sabe por quê, pessoal? Pode chegar um momento da gente não ter essa liberdade. Está para vir aí para ser votado a PL da censura, onde as redes sociais vão ser regulamentadas. E aí, meus amigos, não sei se nós vamos ter essa voz aqui. Então, enquanto ainda temos, pegue o link desse vídeo aqui, clique em compartilhar e manda para todo mundo sem dó, porque nós não podemos nos calar. O problema não é os maus, o problema é o silêncio dos inocentes, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.